dia, povo de Deus, povo bom. Quarta-feira de muitas bênçãos, de muitas vitórias. Sim, muitas bênçãos, muitas vitórias. Vamos celebrar as coisas boas. Vamos celebrar o dom da vida. Celebrar aquela graça que você recebeu. É celebrar aquele milagre que você achava que era impossível. Porque para Deus nada é impossível. Às vezes nossa fé é que é pouca, é frágil. Como vamos ver aqui no Evangelho de hoje, muitas vezes a semente que é lançada em nosso coração cai em terreno cheio de pedra, cai em terreno que não é fértil, cai em terreno cheio de espinhos. Na parábola do semeador, Jesus está dizendo que muitas sementes foram plantadas, mas o solo eram diferentes. Uns deram 100%, outros deram 40%, outros deram 30%, outros não deram nada. Esse solo é o nosso coração. Somos nós, que às vezes a semente é lançada, mas não frutifica. A planta não cresce, não tem raiz. No primeiro sol, na primeira tempestade, a planta morre. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a gente possa entender, agradecer e louvar a Deus todos os dias, porque só Deus é bom. Ele é bom o tempo todo o tempo Ele é bom. E o Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, nessa quarta-feira, capítulo 13, versos de 1 a 9. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso, Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda. Mas, quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinha raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvido, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A grande pergunta hoje, meus irmãos e minhas irmãs, que terreno é o nosso coração? Qual o terreno que estamos ofertando a Deus? Quem é o semeador? Deus. Quem é a semente? A palavra. Quem é o solo? A terra. Somos nós. E que solo estamos oferecendo? Que terra estamos oferecendo às palavras, à semente? Estamos dando frutos? Ou o nosso coração é uma terra pedregosa que logo nasce, mas na primeira dificuldade morre? O nosso coração é uma terra de espinhos, onde os espinhos sufocam a palavra, sufocam a semente? A semente que foi lançada em nosso coração, a palavra, deixamos também em qualquer lugar e os pássaros comeram, ou se perderam, ou a chuva levou, ou o vento levou, ou o sol queimou. A grande pergunta hoje, meus irmãos e minhas irmãs, é: o que estamos oferecendo a Deus? O Evangelho diz aqui que algumas sementes caíram em solo fértil e produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Então vejam, meus irmãos, tem semente
que produziu 100 frutos. Esses são aqueles que tiveram mais fé. Esses são aqueles que agiram com mais misericórdia. Esses são aqueles que perdoaram os pecados, perdoaram as ofensas dos outros, perdoaram o pecado dos outros. Esses são aqueles que evangelizaram. Esses são aqueles que se dedicaram à família. Esses são aqueles que educaram os filhos. Esses são aqueles que deram oportunidade. Esses são aqueles que perdoaram o marido. Esses são aqueles que acolheram a esposa. Esses são aqueles que cuidaram do povo de Deus. Porque não se engane, quando Deus permite que você tenha uma família, que você seja um pai ou uma mãe, Ele confiou em você. Ele jogou semente em suas mãos. E você multiplicou. Na parábola dos talentos, Jesus deixa, o patrão deixa, né, um com X, outro com Y, outro com X. E quando volta, um apresenta o rendimento, outro apresenta, o outro diz, não, eu enterrei e não fiz nada. E a palavra de Deus diz, esse aqui será castigado e jogado no fogo eterno. Então a grande pergunta hoje é, o que você tem feito com os seus dons? O que você tem feito com suas sementes que recebeu de Deus? O que você tem feito com os bens materiais que você recebeu, que Deus permitiu que você tenha? O que você tem feito com o seu dinheiro, ou muito ou pouco? Você tem cuidado, você tem agido para o seu bem e da sua família? Você tem agido para ajudar quem precisa? Você tem agido para cumprir as necessidades de sua família? Você tem agido com misericórdia para aqueles que batem à sua porta pedindo um pouco de comida? Ou o seu coração, ou o meu coração, o nosso coração tem sido um terreno de pedra, de espinho, que não permita que nada frutifique? Quantas vezes nós vemos homens que têm uma certa condição, mas não cuidam da família, preferem cuidar de outras coisas? Quantas vezes nós vemos famílias destruídas, porque naquele terreno, naquele lar, não frutificou nada. Porque naquele lar a palavra de Deus não tem vez. Porque naquele lar só tem bebedeira, uso de droga, prostituição. Ali não frutifica a palavra de Deus. Então, meus amigos e minhas amigas, nessa palavra do semeador, que é muito bonita, né? Muitas vezes a gente vê escrito aí nos para-brisas dos carros, né? Em alguns lugares. Deus é o semeador. A semente é a palavra. E nós somos o terreno. Então, cabe a cada um de nós analisarmos que tipo de terreno eu estou sendo. Até para mim mesmo. Eu estou preparando esse terreno para dar frutos lá no céu? Eu deixei a palavra de Deus frutificar na minha vida? Ou eu deixei os espinhos sufocarem a palavra? Essa é a grande questão. Precisamos deixar que essa semente frutifique e dê 100 frutos ou mais por semente. Que você tenha uma quarta-feira abençoada, cheia de graças. Inscreva-se no canal, deixe seu like e reflita sobre esse evangelho. Eu estou dando frutos ou a minha vida tem sido só de espinhos sufocantes? Deus te abençoe.